E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fandom Prime. Meu nome é Cisco e vamos lá então para mais um vídeo de aquisições. Mas antes então da gente começar com o principal aqui da brincadeira, deixa eu só falar algumas coisinhas por questões de continuidade do canal. Primeiro que, apesar disso aqui ser um vídeo de aquisições de fevereiro, na prática, assim, sinceramente, a maioria das coisas que eu vou mostrar são coisas que eu comprei em dezembro e não levei para São Paulo. Porque acontece que em fevereiro de 2024 eu ainda estava de férias lá em São Paulo, na casa dos meus pais. Então, nesse período, enquanto eu estava em São Paulo, como já disse muitas vezes aqui no canal, quer dizer, em algumas ocasiões pelo menos, quando eu estou em São Paulo eu acabo visitando muitos sebos. Então, eu comprei sim algumas coisas, talvez muitas coisas, já não lembro mais, só que coisas de sebos e ficaram lá em São Paulo. Então, agora que eu tô aqui de volta em Santa Maria, eu não trouxe essas coisas pra cá, pra, bom, encher a minha mala e tudo mais. Então, na prática mesmo, só tem duas coisas de fevereiro, mas pra gente completar esse vídeo aqui, eu peguei essas coisas que em outros vídeos de aquisições, então nunca apareceriam aqui no canal. E nisso, consequentemente, eu já adianto que não tem muitas aquisições. Então, se o vídeo tiver muito longo, é porque eu acabei falando muitas coisas sobre essas poucas coisas que eu tenho pra mostrar. Porque, como vocês já sabem, então, eu não economizo nas minhas palavras. Então é isso, se você gosta das coisas que eu falo, se gosta dos vídeos do Fandom Prime ou simplesmente gosta de vídeos de aquisições, eu espero sinceramente que você goste desse vídeo aqui. Então vamos lá, mas como sempre então, aquele velho recadinho é que eu não separo os materiais aqui por loja ou data que eu comprei. Eu simplesmente faço uma pilha aqui e vou mostrando os conformes, beleza? Então, antes de mais nada, não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Então tá, vamos começar então aqui com um material que demorou muito para chegar nas minhas mãos. E quando eu digo demorou muito, eu quero dizer meses mesmo. Meses desde o dia que eu comprei até o dia que efetivamente chegou nas minhas mãos. Que é então, peraí, Suspiria. É um material mais 18, tá? Porque tem muitas cenas de nudez. Que, bom, como demorou muito para chegar, é que foi assim, eu comprei ele, não demorou muito em relação quando eu comprei as duas primeiras edições. Mas na época eu lembrava, eu tinha me interessado. Pelo que eu entendi, é uma história meio que de terror com uma pegada mais erótica. Agora, a essa altura, demorou tanto pra chegar pra mim, já tinha esquecido, então não lembro mais do que se trata a história. Só sei que é uma questão, então, uma história de terror com uma pegada erótica. Só lembro isso. Quando eu ler esses materiais aqui, eu pretendo sim fazer um vídeo aqui pro canal. Embora sempre que eu prometa pra vocês que eu vou fazer um vídeo aqui pro canal, acabe demorando muito até efetivamente esses vídeos chegarem, mas eu vou fazer, sim, eu prometo que eu faço. Não sei quando, porque vocês já sabem a minha questão de disponibilidade e tudo mais. Enfim, então não vou ficar enrolando quanto a isso. Mas se eu falei que eu vou fazer, um dia eu faço. Mas então, além do terceiro volume aqui de Suspiria, na campanha que eu apoiei no Catarse, tá? Então, além do quadrinho em si, da terceira edição, que fecha a trilogia, eu também recebi dois cartões postais, que é esse aqui. E tem aqui essa imagem aqui que tem nudez. Essa aqui, então, que repete aqui a capa e a contracapa da terceira edição. E também esse marcador de páginas aqui, que tem, ó, assim. E assim. Não, assim. Bem da hora. E também, aí, eu vou comentar agora uma frustração minha, porque além de comprar o quadrinho, então, lá na campanha do Catarse tinha a opção de você ganhar também um box para você guardar a trilogia. Então, tá aqui. E eu achei que ia ser um box bem da hora, porque como tem nudez assim nas capas, deixa eu mostrar aqui que eu deixei separado, ó. Essa aqui é o volume 2, tá? E aqui o volume 1, que eu comecei a ler, só que na época que eu comecei a ler, eu já. Ó, aqui a contracapa, é a capa dura, tá? As três edições são capa dura da Tae Editora. E na época, quando eu comecei, assim que eu comecei a ler, eles já tinham anunciado que ia sair a terceira edição. Então, pá, eu só tenho as duas aqui, então eu vou esperar sair a terceira pra mim ler tudo de uma vez, como eu já falei muitas vezes aqui no canal, como eu gosto de fazer. Por isso, então, que eu comecei e não terminei de ler, mas agora, então, que enfim chegou a terceira edição pra mim, eu vou ler todos de uma vez. Mas o que eu tava falando, então, era sobre a caixa, que como a capa desses quadrinhos aqui tem a nudez, então, da personagem Suspiria toda pelada,
toda pelada, eu resolvi pegar o box que estava anunciado lá na campanha, falei assim, eu guardo as 3 edições então e não fica nada muito explícito assim por questões morais. Porque, sei lá, você passa alguém para ver a minha coleção, enfim, vai ser um constrangimento, mas enfim. Só que aí a caixa é um material bem simplesinho, quando eu apoiei, eu imaginei que ia ser um box mais reforçado e tal, e no fim das contas é um material parecido com aqueles das caixas que eu mostrei, que eu fiz um vídeo aqui pro canal, tá? Vou deixar o link aqui nos cards para vocês verem depois. Então, e também veio... ele tem a abertura por cima, que nem eu tinha sugerido no meu vídeo sobre os boxes. Eu tinha sugerido que seria mais interessante se fosse uma abertura por cima. E realmente é melhor. Só que o meu box aqui tá todo capenguinha, né? Que não tá colado direito aqui, ó. Daí, é que nem eu falei no vídeo sobre os boxes. Eu não tenho fita dupla face em casa. Eu sei que... Não, quer dizer, eu não sei, mas eu imagino que não deve ser muito caro. Só que, pô, eu vou comprar um rolo de fita dupla face que eu vou usar só pra ajeitar aqui o meu box, aí eu não vejo vantagem. Se um dia eu tiver a oportunidade, uma necessidade maior de comprar uma fita dupla face, aí eu compro e ajeito isso aqui. Ó. Talvez uma cola também resolva, mas aí tá meio jogado. E por isso que eu achei que, eu paguei mais caro só por causa desse boxzinho aqui, que também tem... Aí tem essa imagem aqui, ó, que ela é mais caliente. Então, a minha ideia, que nem os outros boxes que eu comprei lá no outro vídeo, o meu motivo maior para comprar o box aqui não vingou no fim das contas. Mas, enfim, tá aqui, então eu deixo as 3 edições nesse box aqui. E no fim, ele é bonito visualmente, tá? Só um material que eu não curti muito. Então, é isso. O próximo material também é um quadrinho erótico, que é o Blanche Epiphany, da editora Abril, que saiu aqui pelo selo Graphic Novel. Esse quadrinho aqui eu comprei num sebo lá em São Paulo mesmo, que foi um dos 2 que eu trouxe aqui de volta para Santa Maria, no fim das férias, né? Que eu já queria ler de uma vez. Esse quadrinho aqui eu nunca tinha ouvido falar, nunca vi ninguém comentando, resenhando ou indicando, tá? Eu encontrei no sebo lá e vi assim, é da série Graphic Novels da Abril, então é uma história fechada. E não sei se eu já comentei em algum vídeo de aquisições passado, mas eu tenho um fraco por histórias fechadas que eu encontro em sebo. Então, se eu tô passando num sebo e vejo uma história fechada que tá baratinha, eu vou lá e compro. Quadrinho, né? Porque, enfim. Então, eu não faço a menor ideia. Eu só dei uma folheada, tipo, parece bonito e parece interessante. Porque anteriormente, nessas minhas várias passadas em sebos, eu já encontrei muitos quadrinhos, histórias fechadas que eu deixei quieto, apesar de estarem baratos também. Como, por exemplo, aquele Batman Digital Justice, que eu encontrei num sebo, tava barato, só que quando eu folheei, eu senti, mesmo sem ler a sinopse, ou sem ler o quadrinho em si, ou ouvido alguma resenha, eu senti que a história não ia me agradar. Então eu deixei quieto aquela história lá. Só que essa aqui então eu folheei, me pareceu interessante, estava barato e comprei. Então futuramente, se eu curtir bastante a história ou se ela super me desagradar, eu vou fazer um vídeo aqui sobre esse quadrinho aqui para vocês. O próximo quadrinho então é Em Ondas, da editora Nemo. Essa aqui é uma publicação que eu nunca tinha ouvido falar, só que eu encontrei num sebo, por aqui mesmo. Aí eu lembro que eu tava passeando com a minha namorada, daí a gente tava olhando lá, tava tipo numa prateleira assim, aí eu olhei e tava lacrado. Daí eu pensei assim, isso aqui é um quadrinho. Aí eu falei pra ela, isso aqui é um quadrinho. Aí ela pegou assim, tava lacrado, ela, como é que você sabe? Eu sei, tipo, pelo formato assim, pelo padrão, sei lá, eu senti que era um quadrinho. E mesmo nunca tendo ouvido falar, nenhuma recomendação, nada do tipo, eu comprei, porque, bom, tava super baratinho, tava R$ 20. Então eu comprei e, cara, é uma história muito boa essa aqui. Eu super recomendo, só que depende da pessoa, porque assim, se você já leu e gostou dos quadrinhos Pílulas Azuis ou Não Era Você Que Eu Esperava, eu super recomendo esse aqui, porque você vai se amarrar bastante. Porque é uma história mais lenta, íntima e emocionante. Se você prefere coisas mais rápidas e emocionantes de ação, sabe? Então não tem nada a ver com você isso aqui. Outro exemplo também são os filmes Minari e Nomadland. Se você já assistiu e gostou desses filmes, essa aqui é uma boa recomendação. Mas pensa, olha, eu tô frisando isso aqui porque você tem que pensar bem. Se esse tipo de história não combina com você, não vai atrás disso aqui só porque eu tô falando que é bom. Porque, bom, é muito bom sim e eu gostei. Só que se não combina com você, deixa quieto, só
só ouvir eu aqui comentando que é muito bom e tudo mais, tá? Mas bom, a história aqui então vai seguir esse carinha, que eu já esqueci o nome do protagonista, que vai relembrar, vai contar pra gente então a história da falecida namorada dele e como que o surf unia, estreitava, fortalecia os laços dos dois. Quer dizer, não só dos dois, né? Da falecida menina e do protagonista, mas com todas as pessoas ao redor dela. Porque ela era super apaixonada por surf e ela era uma pessoa muito boa de se conviver, né? Então, tudo ao redor dela, todas as coisas que ela gostava, as pessoas consequentemente gostavam. Tanto que depois que ela morre, as pessoas, né, que eram próximas dela deixam de gostar de surf. E um detalhe também muito bacana é que, fora então a história do relacionamento dos dois, que aqui vai contar então desde quando eles se conheceram até o trágico fim, entre as passagens, as lembranças, a história principal, por assim dizer, aqui o autor, né, o A.G. Dungo, vai também quadrinizar a história do surf, desde a sua concepção, criação, até o seu grande boom de popularidade. Então, poxa, isso aqui é um baita de um quadrinho. Se você gosta de surf, então, poxa, isso aqui é uma baita pedida. O próximo quadrinho, então, é Besouro Azul, Dia de Formatura. Como eu já fiz um vídeo específico sobre esse quadrinho aqui, eu só vou complementar as informações que eu esqueci de falar lá no vídeo específico, tá? Como, por exemplo, essa aqui então era uma minissérie. Era pra ser só uma minissérie que era pra surfar na onda do filme que saiu em 2023, né? Só que como acabou fazendo muito sucesso, essa história aqui deu continuidade numa série mensal do Besouro Azul. Essa nova série mensal do Besouro Azul começou a sair lá nos Estados Unidos no segundo semestre do ano passado, e a Panini já anunciou que em 2024 vai publicar ela aqui no Brasil. Então, se você curtiu essa história aqui, se já leu ou tá esperando alguma notícia bombástica, tá aqui. Ela vai ter continuidade aqui no Brasil. E eu super recomendo essa história aqui, sim. Bom, para comentários mais profundos, você assiste o vídeo que eu fiz. Mas ela tem uma pegada muito de filme animado, pelos caras e bocas, as expressões e tudo mais. Se você gosta de histórias de super-heróis, esse aqui é um prato cheio para você. Se as pessoas vivem falando, eu vejo direto na internet as pessoas falando que não tem histórias boas de super-heróis saindo atualmente, ou essas besteiras desse tipo. Só que, poxa, isso aqui é espetacular. Eu curti pra caramba e super recomendo. Se você gosta de histórias de super-heróis, tá aqui a recomendação. Outra série espetacular que também tá saindo atualmente no Brasil é Go Go Power Rangers. Essa aqui é da editora Indivisível. Ela atrasou bastante, tá? Tava programada para janeiro, só que saiu só no final de fevereiro. Eu fiz assinatura, tá? Eu sou assinante então Go Go Power Rangers, que você faz só lá no site da editora Indivisível. Aí, então, como eu disse, atrasou bastante, só que aí, como bônus de assinatura, eu recebi esse pôster aqui, ó. Não sei se... Quer dizer, pelo que eu tinha ouvido falar, só os primeiros assinantes até, eu não sei se eram todos os assinantes, enfim, eu sei que os assinantes iam ganhar esse pôster aqui. Aí atrás tem tipo um merchan pra eles, tá? Daí, não sei dizer então se só os assinantes que receberam esse pôster aqui, ou se vai vir em todas as edições de Go Go Power Rangers, mas enfim. Como eu já adiantei no shorts que eu postei aqui no canal há algum tempo, eu já li essa edição aqui e puta que pariu, que história espetacular, fenomenal, sensacional, tudo de bom, 5 de 5. Cara, eu super recomendo, se você gosta ou já gostou de Power Rangers, ou você gosta de histórias de super-heróis, se você gosta de uma história muito bem construída, tá aqui uma baita recomendação. O problema mesmo então é aquilo que eu também comentei no shorts, né, que eu disse agora, acabei de dizer pra vocês que essa publicação aqui atrasou. Então, sei lá quando que vai vir a edição 2 dessa publicação aqui. E como tá muito boa, eu já tô ansioso pra ler a próxima edição. Só que não sei quando vai vir. Já disse então que eu gosto de ler tudo de uma vez. Eu não gosto de ficar nessa ansiedade pra ler o próximo capítulo de uma história. Então é por isso que eu vou acumulando as coisas, pra ler tudo de uma vez, pra absorver melhor a história. Quando eventualmente chegar a próxima edição, eu acho que eu não vou ler ela imediatamente. Eu acho que eu vou esperar acumular mais outras pra reler essa aqui e ler tudo na sequência. Mas, poxa, se você tiver a oportunidade, tá aqui é feita a recomendação. Quer dizer, mais ou menos, porque eu acabei falando uma coisa errada agora. Porque se você gostava de Power Rangers, talvez você acabe gostando mais ainda deles depois de ler essa história aqui. Porque essa história aqui, essa série Go Go Power Rangers, se passa imediatamente após o primeiro episódio da série clássica dos anos 90. Eu reassisti esse episódio para poder ler essa história aqui, tá? Eles não
falam que é obrigatório fazer isso, mas como vocês sabem as minhas frescuras, eu reassisti e fui ler isso aqui. E pelo que eu percebi, eu só assistia esse Power Rangers clássico, eu só assisti quando era criança e depois um pouco mais jovem, mas já fazia uns tantos anos que eu não assistia ele. Aí reassistindo agora, eu percebi o quão rasa era a história original dos Power Rangers. As personalidades deles eram um negócio muito genérico pra fazer um arquétipo, sabe? Ah, tem um nerd, tem um líder, tem a garota, tem o lutador, enfim, era um negócio muito raso. Essa história aqui dá muito mais profundidade pros personagens. Então, se você for uma pessoa mais purista, mais fresca, vai ser frescura se você não gostar dessa história aqui. Se você, em algum dia, você gostou dos Power Rangers. Que é isso que eu tô falando. A história original era muito rasa. Aqui a gente tem uma profundidade maior. Só que o lance também, a questão desse purismo, que pode causar um incômodo, é porque a história foi atualizada para os dias atuais. Quer dizer, essa história aqui originalmente foi publicada, se não estiver enganado, em 2016. Mas funciona ainda para os dias atuais. Então, embora seja a continuação do que a gente viu lá nos anos 90, no episódio original, a história como um todo foi atualizada e a gente tem esse aprofundamento em cada um dos personagens. Então, poxa, super recomendo, de verdade, é muito boa. Mas se isso, por algum motivo que eu particularmente nunca vou entender, te incomodar, então você evita, mas no geral, super recomendo de verdade. Continuando então, eu consegui aqui Copra Round 1 e o Round 2. Isso aqui é uma publicação do Pipoque Nankin, tá? Que fechou, pelo que eu entendi, a primeira fase em 6 edições. Eu vi falar dessa história aqui, tá? E tinha achado interessante, pelo que eu tinha ouvido falar da sinopse dela. E achei interessante. Só que, como o preço dessas edições aqui é um pouco elevado pro meu padrão, eu ia deixar quieto. Só que eu acabei encontrando uma pessoa se desfazendo dessas 2 edições aqui por uns R$30. Então, vou pegar, vou dar uma chance aqui. E, assim, construção aqui do raciocínio. Recentemente eu tive uma epifania de que eu percebi que o que eu mais gosto, na verdade, são histórias de super-heróis. Por mais que eu veja histórias boas, que nem isso aqui, só para citar um exemplo, histórias calmas, que são muito boas, e eu goste, me anime ler elas, o que aquece meu coração de verdade, o que me empolga bastante, são histórias de super-heróis. Eu percebi isso depois de fazer aquela super maratona do universo DC, como eu compartilhei no vídeo que eu já postei aqui no canal, tá? Tá aqui no link dos cards. Mas então, mesmo não tendo completado a minha maratona, eu percebi isso, que, cara, eu fiquei muito empolgado com essa maratona que eu fiz, mesmo incompleta, né? Eu fiquei muito empolgado e fiquei meio que triste por não continuar lendo ela, por não concluir ela e por não continuar lendo mais super-heróis, porque aqui em Santa Maria eu não tenho muitos quadrinhos super-heróis. A maior parte da minha coleção são quadrinhos Marvel e DC, principalmente DC, né, como eu sou um DC-nauta. Só que a maior parte da minha coleção tá lá em São Paulo, na casa dos meus pais. Aqui eu só trouxe, fora os que eu fui comprando ao longo da minha graduação, eu só trouxe para cá os quadrinhos que eu conseguiria ler isoladamente. Por exemplo, histórias fechadas e tudo mais. Então, quando as minhas férias acabaram, eu fiquei meio que desanimado por não poder dar sequência nessa minha leitura de super-heróis. Embora que, eventualmente, eu consiga materiais assim, que acabam suprindo um pouco dessa minha necessidade. Materiais, então, que nem esse próprio Copra, que, pelo que eu li então, é praticamente um esquadrão suicida, só que nesse universo particular aqui, que é do Michel Fife, que então ele faz o roteiro e a arte desse quadrinho, dessa série aqui. Pelo que eu vi dos textos, das sinopses e das pessoas comentando sobre essa série aqui, eu super me interessei e parece que é um negócio muito, muito bacana. As pessoas que leram gostaram. Então resolvi dar uma chance aqui. Para as pessoas, eu imagino que é muito bizarro uma pessoa dos anos 90 não dar uma chance para isso aqui. Porque se a pessoa olhou lá na sua época dos anos 90, olhou Wildcats e Youngblood e comprou aquela porcaria e achou sensacional, uma coisa que não tinha história, era só desenho bonitinho. Quer dizer, bonitinho também é meio que exagero, mas comprou aquelas tranqueiras, aqueles grupos, só pela imagem, poxa, dá uma chance para um negócio que parece que é muito bem construído, é o mínimo, né? Seria meio que uma reparação histórica, mas, bom,
cada um sabe do seu, né? Eu consegui aqui e vou dar uma chance. Se eu curtir bastante, eu volto aqui no canal para recomendar para vocês com comentários mais profundos sobre o que essa história é de fato. Para encerrar aqui o vídeo então, eu vou mostrar uma aquisição de peso. Um peso não só físico, tá? Mas um peso nostálgico. Muita nostalgia envolvida nisso aqui. Que é então Tartarugas Ninjas, a coleção clássica. Que aqui então eu peguei a edição 1. Daí a edição 4. Essa aqui é a coleção clássica do Pipoca e Nanquim, tá? Caso você não saiba. Edição 5. Essas aqui estão lacradas, tá? Por isso que tá refletindo um pouco. E a edição 6. Que daí eu consegui num esquema muito bom. Porque assim, eu sou muito fã de Tartarugas Ninjas, desde sempre, desde criancinha, que eu assisti os desenhos, só que, quer dizer, dependendo da sua idade, você deve ter imaginado outro desenho, só que o desenho que eu assistia quando era criança era o desenho dos anos 2000, que tinha um filme de 2007 que eu era muito fã, eu gostava bastante. Esse filme animado e os filmes clássicos mesmo, dos anos 90, eu nunca cheguei a assistir o desenho dos anos 90 em si, mas então os filmes, esse filme animado de 2007, nossa, eu era viciado neles e também nos jogos, que aí eu tinha um amigo que tinha um Super Nintendo e a gente jogava as Tartarugas Ninjas no Super Nintendo. E futuramente então, quando eu tive um PlayStation 2, eu jogava esse jogo das Tartarugas Ninjas no emulador do Super Nintendo. Então eu, a vida inteira, sempre fui muito fã das tartarugas. Só que quando saiu essa coleção aqui, eu não dei bola porque na época eu não conhecia o Pipoca e Nanquim e logo depois, quando saiu, eu vi falar dessa coleção aqui, eu vi que era muito caro, então não era pro meu bolso, então deixei quieto. Daí ela foi lançada, foi publicada até a edição 6 e depois foi esgotando, então nunca consegui, mesmo numa promoção. Também nunca me interessei de ter, porque não fazia sentido pra mim. Só que quando saiu então o último Ronin das Tartarugas Ninjas, eu fiz questão de comprar. Daí esperei o esquema de sempre, promoção e tal, e comprei. Só que eu comprei então esse quadrinho, o último Ronin, mas mandei ele lá pra São Paulo. Eu pedi pra entregar lá e ele ficou lá e até hoje eu não li ele. E por mim tava encerrada aí a história, porque esse quadrinho do último Ronin é uma história fechada. Então você não precisa ter lido essas histórias clássicas das tartarugas para entender aquela lá. Então, se você tiver interesse num negócio que parece que é muito bom, mesmo sem ler o negócio, eu sei que é muito bom. Isso eu me sinto à vontade de recomendar para vocês. Se você tiver interesse, né? Mas, enfim, então não precisava. E eu fiquei suave. Tipo, eu vou comprar esse aqui, o último Ronin, e nem vou me ligar da coleção clássica, porque tem os números esgotados, é muito caro, então tô suave na nave. Só que no final do ano passado, eu acabei reassistindo, porque me deu vontade e eu reassisti os filmes clássicos das tartarugas. E nessa minha reassistida, eu fiquei com vontade de ir atrás dessas edições aqui. Nossa, mano, seria foda se eu pudesse ler os quadrinhos clássicos das tartarugas, né? Depois de assistir aqui o filme e tal. Só que, bom, tem muitas edições, essas aqui estão esgotadas, né? Acho que hoje em dia, se você olhar aí na Amazon, em alguma livraria ou comic shop, só vai ter disponível no máximo essa edição 6 aqui. Mas na época ainda tinha até a 1, eu acho que a 1 e a 6, a 5, eu acho, sei lá, tinha algumas. Só que, será que eu vou comprar esse negócio aqui que nem sei se eu vou poder completar? Então, não sei, me levantou interesse, só que eu fiquei de boa. Só que aí eu encontrei um cara que estava se desfazendo dessas 3 edições aqui, num valor muito em conta, cento e pouquinho, então ia sair, poxa, um baita desconto em relação ao preço de capa das 3 juntas. Aí eu pensei, não, vai ser agora, fui lá e peguei. Aí eu peguei essas 3 aqui, e depois numa super promoção, eu peguei a edição 6 aqui com 60% de desconto. Então, como vocês puderam ver aqui, pra mim tá faltando só a edição 2 e 3. Me dói muito no coração saber que a minha coleção tá incompleta. Só que o Pipoca e Nanquim já tinha anunciado desde o ano passado que eles iam republicar todas essas edições aqui das tartarugas. Iam reimprimir a série toda. Só que por questões operacionais, então, eles estão me enrolando com essa reimpressão. Só que, eventualmente, ela vai chegar. Então, como eu já encontrei essas 3 aqui num preço muito bom e depois já sabia que essa cesta aqui ia também aparecer numa promoção, já peguei elas de uma vez. Então, pra mim agora, só fico aguardando sair a reimpressão da 2 e a 3. Não li ainda, tá? Apesar de ter esse tanto de edições aqui, eu não me sinto confortável de ler o negócio estando incompleto. Se eu tivesse pelo menos da 1 até a 3, seria alguma coisa, porque eu teria edições acumuladas, da 1 até a 3. Depois era só esperar para ler a outra metade. Mas como tem um buraco aqui no meio, eu
Eu particularmente não quis ler ainda essas histórias. Talvez, se me pintar à vontade, eu possa ler esse volume aqui. Só que depois, no futuro, quando eu completar a coleção, eu teria que reler tudo. E pra mim não tem problema, né, tá? Porque se você vai ter um negócio na sua coleção, então obviamente você vai reler ele. Só que nesse momento, então, até o momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, não me empolguei. Quer dizer, tô empolgado, tô muito ansioso pra ler isso aqui. Só que, bom, vou aguardar então completar a coleção. Então é isso, pessoal. Espero sinceramente que vocês tenham gostado do vídeo e obrigado por ter assistido até aqui. Agora vamos trocar uma ideia aqui nos comentários. Comenta o que você comprou no mês de fevereiro, se você se lembra. Comenta o que você achou das minhas aquisições, o que você achou do que eu falei aqui. Enfim, pode comentar o que você quiser. Também pode comentar críticas, elogios ou sugestões. Fica à vontade mesmo, tá? Que o momento nos comentários é totalmente seu. Mas antes, não se esquece também de curtir o vídeo e se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Beleza? Então até a próxima!